todos, a graça e a paz. Eu estou muito feliz de ter você conosco no nosso canal. Quero te encorajar neste momento a compartilhar todos os nossos vídeos, as ministrações que está sendo colocada aí para você assistir. Transmita para o maior número de pessoas aquilo que Deus está fazendo na sua vida através do seu like, porque Deus sempre terá uma palavra de vitória para você. Deus te abençoe. Graça e paz. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, o versículo de número 9 diz assim, podemos ler? E Paulo teve de noite uma visão que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Amém? Pode se assentar, aplaudindo o nome do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos diante de um texto da segunda viagem missionária de Paulo. Me chama a atenção nesse texto que a segunda viagem missionária de Paulo, juntamente com Silas, vai começar depois de um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Eu fico vendo a grandeza de Deus nos detalhes das coisas e percebendo o quanto, muitas das vezes, nós não entendemos o agir de Deus em alguns aspectos. Paulo e Barnabé, eles têm um desentendimento por causa de um menino chamado João Marcos. E esse desentendimento os leva a se separarem temporariamente, porque Paulo queria visitar a igreja e visitar os irmãos a qual eles tinham implantado o amor de Cristo em suas vidas, e Barnabé queria levar com ele João Marcos. E Paulo disse não, ele não ficou conosco no momento que nós mais precisávamos, parafraseando, vamos deixar ele quietinho aqui. E Barnabé disse não, vamos levá-lo. Não vamos levá-lo, não vamos levá-lo. Então faz o seguinte, você vai para onde você tem que ir e eu irei para onde eu tenho que ir. Eles se separam. A priori, analisando isso, seria algo estranho. Todos dois estão trabalhando pelo mesmo propósito, pelo mesmo reino, e agora estão se separando. Barnabé pega a João Marcos e o leva com ele. Paulo escolhe a Silas e o leva com ele. Mas o que me chama a atenção nessa história, que cada um deles, ou seja, os quatro, dois para um lado e dois para o outro, foram para fazer o mesmo propósito. Aqui Barnabé e o jovem João Marcos vão para Chipre para proclamarem o reino de Deus. Paulo e Silas também vão para outra viagem para também proclamar o reino de Deus. Lá na frente, Paulo vai reconhecer e chamar João Marcos novamente e vai até expressar essa fala: ele é importante para o meu ministério. Mas até então agora tem uma separação, e aí começa a segunda viagem missionária de Paulo, agora juntamente com Silas, e eles vão recomendado pela igreja de Jerusalém. E eu acho interessante que eles saem e vão passando por algumas cidades, passa pela Síria, pela Sicília, quando eles passam por Derbe, e logo depois vão passar e chegar em Listra. Ali eles vão encontrar com um jovem chamado Timóteo, a qual dava testemunho da verdade de Cristo Jesus em sua vida. E Paulo intenta levá-lo, e a história vai dizer que ele pega Timóteo e circuncida ele,
porque Timóteo era filho de mãe judia e de pai grego. Então, para não escandalizar os irmãos, ele cumpre esse ritual, pega Timóteo e o leva junto. Então está indo agora a caravana dos 3. Paulo chega agora na Frígida, e ele queria descer, na verdade, para a Ásia, para proclamar a verdade do Senhor, o Evangelho de Cristo Jesus naquele continente. Mas algo inusitado vai acontecer, e eu quero que você entenda isso nessa noite. O Espírito de Jesus não vai permitir que eles vão para a Ásia. É algo que talvez dê um nó em nossa mente, porque o meu intuito é ir pregar, mas agora o Espírito do Senhor está dizendo: não vai. E Paulo então ele vai para a Galácia, desce mais para a Mícia, e quando eles chegam em Bitínia, eles intentam ir para Bitínia, o Espírito de Deus fala: pode parar tudo, não é assim. Aqui eu entendo algo importante, porque os filhos de Deus, eles são guiados por quem? Pelo pastor? Não. Pelo evangelista? Não. Eles são guiados por Deus. E nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está nos mandando, porque vai ter hora que Ele vai nos mandar parar o que estamos fazendo, e vai ter hora que Ele vai mandar a gente levantar e começar a fazer aquilo que a gente está parado. Precisamos ficar atentos à voz do Senhor, porque uma voz de comando Ele tem dado para essa geração, para essa igreja, para esse povo, e precisamos estar atentos. Paulo então, o que ele faz? Chega no verso de número 9, a qual nós lemos. À noite eles vão dormir, e Paulo vai ter uma visão. Ele vai ter uma visão de um varão macedônico, com uma roupa macedônica, abanando as mãos para ele, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Logo Paulo ele vai entender que o Senhor queria que ele não fosse para a Ásia, mas fosse para a Europa, ou seja, para a Macedônia. E logo depressa Paulo levanta, pega Silas, pega Timóteo, e a Bíblia vai ser muito categórica, onde vai dizer que eles foram correndo. E isso me ensina muito, sabe por quê? Porque quando Deus ele fala algo aos nossos corações, a gente tem que ter pressa para atender o chamado dele. Ele se levanta e vão correndo, começa a passar por algumas cidades, mas eles vão chegar agora em Filipos, a primeira cidade da Macedônia. E quando eles chegam naquele lugar, um grupo de mulheres está reunidas à beira de um lago. E Paulo, mais do que depressa, começa a falar daquilo que ele estava cheio, da palavra do Senhor. Ele começa a anunciar as boas novas do Senhor, e logo pessoas começam a se converter, inclusive Lídia, uma vendedora de púrpura. Ela vai ouvir a voz do Senhor, vai entregar o seu coração a Deus, e eles vão batizá-la. E quando ela é batizada, a Bíblia vai nos contar a história, que ela roga a eles para que fossem para a casa dela. Eles vão para a casa dela, e ali eles ficam por alguns dias. Mas como era costumeiro de Paulo e Silas, e agora também Timóteo, um belo dia pela manhã eles intentam ir orar, e vão sair para caçar um lugar para orar. E quando eles vão passando pela praça de Filipos, eles vão ouvir uma voz que ecoa no meio da praça, dizendo: estão vendo aqueles homens ali? São verdadeiros homens, ou seja, servos do Deus Altíssimo. Eles passam o primeiro dia e vão, passam o segundo e vão, passam o terceiro e vão, mas vai chegando uns dias e Paulo começa a perceber que algo está de estranho naquela mulher. Uma mulher, todas as vezes que eles passavam, a palavra que ela expressava era essa: aqueles homens são servos do Deus Altíssimo. E um belo dia, quando aquela mulher profere essa palavra, Paulo se volta para ela e expulsa o demônio que estava nela. Repreende o espírito que estava nela. E sabe o que me chama a atenção nisso? Porque muitas das vezes o diabo ele nos engana falando a verdade.
Espíritos malignos atuavam naquela vida e ela era aprisionada, era escrava, e escrava por 2 vezes, porque a história vai dizer que ela tinha 20 senhores que lucravam com o espírito que estava nela. Por quê? Porque era o espírito de adivinhação. Mas olha o discernimento de Paulo, quando ele expulsa aquele espírito, quando ele expulsa aquele demônio da vida dela, a mulher logo fica liberta. A Bíblia vai dizer que logo os seus senhores, vendo que o seu lucro agora tinha acabado, pegaram Paulo e Silas e entregaram aos magistrados, mentindo contra eles. Os magistrados os pegam, os levam para a praça pública, açoitam a eles, rasgam as suas vestes, e para um judeu a pior coisa que tem é expor a sua nudez. Rasgam as suas vestes, batem nele, tanto em Paulo quanto Silas, e os levam para a cadeia. Vou te contar a história e você vai entender aonde Deus quer falar conosco nessa noite. Eles vão para a prisão de Filipos, e o carcereiro, ele tem uma ordem. A ordem é essa: toma cuidado com esses malfeitores. Parafraseando, tome muito cuidado com eles. O carcereiro, mais do que depressa, pega Paulo e Silas, leva para o cárcere interior, lá no fundo. Segundo alguns historiadores, lá nesse cárcere interior, você com os olhos abertos ou com os olhos fechados era a mesma coisa, porque era uma escuridão total, era um breu total. E lá agora está Paulo e Silas amarrados pelas mãos e também pelos pés. Mas por que eles estavam amarrados? Pelo fato de ter expulsado o espírito maligno da vida daquela menina, e pelos homens que ganhavam dinheiro através daquela menina, agora já não terem a sua renda mais. E sabe o que me chama a atenção nessa história? É porque a mesma Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam lá, não estava reclamando e nem murmurando. Paulo e Silas estavam adorando e bendizendo ao nome do Senhor seu Deus. Deixa eu abrir um parênteses para me te dizer uma coisa aqui. Homem e mulher de Deus não tem direito de murmurar. Homem e mulher de Deus não tem direito de reclamar. Paulo e Silas estavam lá presos com as suas costas dilaceradas, de terem apanhado pelo azorrague. Estão lá agora com as mãos presas, com os pés presos, mas estão adorando ao Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: Paulo e Silas sabiam muito bem que o Senhor nosso Deus, o nosso Cristo, Ele não procura adoração, mas procura os adoradores. Em João no capítulo 4, versículo 23 ao versículo 24, o Senhor vai expressar essa fala, que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que significa isso? Escute. Sabe o que significa isso? A circunstância que eu estou vivendo não vai me impedir de adorar. O problema que eu estou passando não vai me atrapalhar de adorar, porque o meu coração não está vinculado aos problemas, às dificuldades. O meu coração está vinculado à adoração, à glória do nome do nosso Senhor. Eles sabiam muito bem disso. E lá estão eles adorando em uma circunstância totalmente desfavorável, em uma circunstância totalmente contrária. Irmão, uma coisa é nós estarmos dentro de um lugar como esse, uma casa de adoradores como essa, com o microfone na mão, com instrumentos na mão, com as caixas de som. Agora outra é você estar dentro de uma prisão com seus pés cerrados, suas mãos cerradas, e ainda achando força para glorificar ao seu Senhor. Aí eu entendo quando o Senhor ele fala que ele está à procura de adoradores. Ele achou alguns também. No Salmo 89, versículo de número 20, é um salmo de Geduntum ou Etan. O Senhor vai dizer que ele achou a Davi, o meu servo, e com o meu santo óleo eu ungi. Ele achou alguém que o adorava segundo a vontade dele. Então é isso que Deus está procurando dentro de nós, e que ele possa achar isso em nós. Paulo e Silas agora estão adorando, glorificando e bendizendo. E o historiador, ou seja, Lucas, vai dizer assim, que perto da meia-noite veio um grande terremoto sobre aquele lugar.
que abalou os alicerces daquela cadeia, e a cadeia caiu, veio abaixo. Irmão, o poder da adoração, ele pode transpor paredes, ele pode literalmente transpor principados, potestades e dominadores. O poder da adoração, ele pode fazer algo sobrenatural na vida das pessoas. E quando eles começam a adorar, aquelas paredes vêm ao chão. Sabe o que acontece nessa hora? O carcereiro sai desesperado. Ele vem desesperado dizendo: pronto, fugiu todo mundo. Arranca a espada, e quando ele vai se matar, uma voz ecoa lá dentro dizendo: não faça tal coisa, porque nós ainda estamos aqui. Escute, vai ter hora que vão se abrir portas para você que não é para você entrar. Fique parado esperando a voz do Senhor teu Deus. Naquele exato momento, para quem está preso, irmãos, caiu as cadeias, as portas se abriram, vamos dar no pé. O guarda está dormindo, vamos cair fora, vamos sair daqui. Mas Paulo e Silas não. Ficaram parados esperando. O carcereiro, se eles tivessem fugido, aquele carcereiro estava morto. A vida dele tinha sido ceifada por ele mesmo. Mas eles ficaram paradinhos lá, não se moveram, não saíram do lugar. Quando ele chega aqui, ele fica louco da cabeça. Paulo ecoa com sua voz, fala: não te faça tal coisa, porque nós estamos aqui. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Que ele chega correndo, se lança diante deles, e a pergunta que ele vai dizer é essa: o que eu posso fazer para eu ser salvo? Eu acho que você não entendeu. Antes de todo esse episódio acontecer, ele já estava ouvindo a adoração de Paulo e Silas, trancado lá no calabouço. Ele já estava vendo que aqueles homens tinham algo diferente, algo que na verdade era sobrenatural, algo que na verdade não estava vinculado à circunstância que eles estavam vivendo. Estavam cantando louvores de adoração a Deus em meio a circunstâncias contrárias. E quando tudo isso acontece, a primeira pergunta que aquele carcereiro faz é: como o que eu posso fazer para ser salvo? Na verdade, a salvação veio até a vida dele através das circunstâncias que Paulo passou, que Silas passou, e agora ele está vendo Jesus através da vida daqueles homens. Agora escute, não reclama do seu sofrimento. A vida do crente, a vida do homem de Deus, da mulher de Deus, não é só mar de rosas. Virão lutas, virão dificuldades. Muitas das vezes até as necessidades baterão à sua porta, na minha casa, na sua casa. Mas o que vai fazer a diferença para aqueles que estão de lá nos observando é como nós vamos passar por elas. Se nós vamos murmurar ou se nós vamos glorificar e bendizer o nome do nosso Senhor. Porque tem muita gente que num momento contrário, um momento adverso, sabe o que faz? Começa a murmurar contra Deus, falando: Deus, mas eu sou teu servo, eu sou dizimista da sua casa, eu sou isso, eu sou aquilo. Ei, baixa a bola, Deus sabe o que faz. Muitas das vezes Ele está usando a sua circunstância, a sua dificuldade, para que outro possa ver e possa saber que existe um Deus dos céus, que está acima de tudo e acima de todos, que nunca perdeu o controle da humanidade. Aleluia. Aí a gente fica assim: meu Deus, mas que luta, que prova. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmão, a gente tem que aprender algumas coisas com o Senhor. A vida do homem de Deus, a vida da mulher do Senhor, a vida da mulher de Deus está nas mãos do Senhor. Ele tem o controle absoluto, sim ou não? Completa as nossas vidas. A gente tem que aprender uma coisa: quando a dificuldade bater na sua porta, fique tranquilo, fique calmo. Isso é só um obstáculozinho a ser transpassado. Ora ou menos horas vai acabar. Mas alguém vai estar te observando, alguém vai estar me observando. Alguém vai ver como você está se opondo ou está se pondo contra aquela dificuldade, aquela necessidade. Alguém vai estar atento, olhando, vai falar: vamos ver o que ele vai fazer agora, vamos ver o que ela vai fazer agora. E aí sabe o que acontece? Quando vem tudo isso, quando o mar está revolto, quando a dificuldade vem, quando as coisas vêm contrárias ao nosso desfavor, ao nosso favor,
que a gente começa a glorificar e adorar a Deus no meio da tribulação, meu irmão. Isso encoraja pessoas, isso traz vigor a pessoas. Alguém vai dizer assim, mas essa pessoa é diferente, olha a luta que está passando, mas mesmo assim glorifica a Deus. Olha a dificuldade que está enfrentando, mas mesmo assim está fiel ao Senhor. Ei, nessa pandemia, quantas pessoas saíram da presença do Senhor, irmão? Simplesmente porque a igreja estava fechada. Então quer dizer que se as portas da igreja, do prédio fechar, eu vou sair da presença de Deus? Aí eu desanimei. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui baixinho, para que todo mundo entenda. A pessoa, para ela desanimar da presença de Deus, isso significa que ela não está tendo relacionamento com Deus. Isso significa que ela não está tendo intimidade com o seu Senhor. Eu estou esfriando. Está esfriando por quê, irmão? Parou de ler Bíblia, parou de orar, parou de jejuar, parou de se relacionar com o Senhor. Você está só se afastando dele, você vai esfriar mesmo. A promessa é que o fogo arda constantemente sobre o altar. O altar é o nosso coração. Para que o fogo não apague, você tem que renovar a lenha. Eu tenho que renovar a lenha. Aí quando você chega e fala assim, irmão, mas por que não está congregando mais? Por que você não voltou? Não voltou? Irmão, eu desanimei. Eu já não consigo mais. Se uma pandemia dessa, irmãos, tem o poder de nos afastar do nosso Senhor, se uma pandemia dessa tem o poder de nos tirar do nosso relacionamento com o nosso Senhor, isso significa que nós nunca estivemos lá. Porque o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma pergunta: o que nos separará do amor de Deus? O que vai me separar do amor de Deus? É a altura? É a profundidade? É a morte? No final ele vai dizer nada. Nada. Nada me separará do amor de Deus. Aí, escute. A gente fala com os irmãos, olha, volte a congregar, porque um soldado sozinho, ele é um alvo e fica muito vulnerável. Irmão, eu acho que eu não volto mais não. Eu acho que eu vou congregar em casa. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas veio para esse lado, vamos lá. Eu vou congregar em casa. Mentira, você não congrega em casa, você não consegue. Salmo 133, o salmista, ele vai ser usado por Deus para dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em 1, 2, 3, em união. Não tem como eu ficar lá na minha casa falando: eu estou congregando aqui na minha casa. Se eu não tiver o meu irmão do lado aqui, se eu não tiver a minha irmã do lado aqui, se eu não tiver o meu pastor, se eu não tiver meus amigos, irmão, dificilmente eu vou me manter de pé. O apóstolo Paulo diz que melhor é ser dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então por que a gente está tão longe dele? Eu quero deixar um recado aqui, está sendo gravado, para você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que vai nos ver, volta para a casa do seu pai. O Senhor está te esperando com um anel nas mãos e sandálias novas para colocar nos seus pés. As circunstâncias do lado de fora nunca vão poder mudar quem nós somos do lado de dentro, irmão. As circunstâncias que estão aí do lado de fora estão acontecendo, as dificuldades, não vai poder mudar quem somos. Aí quando o carcereiro vê isso tudo, que ele pergunta como ele poderia ser salvo, Paulo vai dizer: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí, escute, sabe o que vai acontecer? Paulo vai pregar para o carcereiro. O carcereiro vai pegar Paulo e vai pegar Silas e vai levar para a casa dele. E chegando na casa dele, sabe o que vai acontecer? Paulo e Silas vai pregar para a família dele. Sabe o que vai acontecer? Todos eles vão se converter. O nosso sofrimento, as nossas dificuldades estão servindo de pontes para que alguém conheça Jesus. Está servindo de trampolim para que alguém veja Cristo.
Por isso, na hora da angústia, na hora da dificuldade, não murmure, não reclame. Faça pelo contrário, glorifique e exalte o nome do Senhor teu Deus. A história para aí, mas nos deixa uma história para ser vivida aqui. Deus está forjando o seu povo. Deus está forjando os seus filhos. Sabe para quê, irmãos? Para que sejamos luz nessa terra. Para que sejamos o sal que vai fazer a diferença aqui. Sabe o que eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre essa congregação? Que pessoas baterão nessas portas, pedindo socorro, verão a glória de Deus através da sua vida, e entenderão que nada e nem ninguém te parou, e vão saber que Deus é Deus acima de tudo e acima de todos, que por mais que a dificuldade veio, por mais que a luta veio, por mais que te colocaram numa prisão, mas você saiu de lá de cabeça erguida, sabendo que o seu Senhor é Senhor absoluto. Oh, meu Deus! Dificuldade todos nós vamos passar, irmãos. Problemas todos nós vamos ter. Mas sabe qual vai ser a diferença? É como nós vamos agir quando isso chegar até nós. O apóstolo Paulo vai dar um ensinamento muito interessante. O mesmo apóstolo Paulo, ele fala para a gente se revestir de toda a armadura de Deus. Ele não está falando para colocarmos só o capacete. Ele não está falando para colocarmos só a couraça. Ele não está falando para a gente usar só o escudo, nem só a espada, mas toda a armadura de Deus. Sabe por quê? Para quando o dia mau chegar, estarmos preparados. Por isso precisamos firmar os nossos pés na verdade. E a verdade é o Senhor Jesus. Precisamos ser como as palmeiras. Já viu como a palmeira é? O tanto que ela cresce para baixo é o mesmo tanto que ela cresce para cima. Então, quando você vê uma tempestade vindo, dificilmente a palmeira vai cair, porque ela está enraizada, ela está presa. E não foi assim com Paulo? Permita-me voltar um pouquinho em Atos capítulo 9. O Senhor nessa noite Ele quer nos municiar. Atos capítulo 9, Paulo está indo perseguir a igreja do Senhor, tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele entra na cidade, fica cego durante 3 dias. O Senhor manda Ananias ir até a casa de Paulo, a casa onde Paulo estava, na rua chamada direita. Quando ele chega lá, Paulo estava orando, mas a palavra que Deus tinha mandado Ananias dizer para ele era essa: vai e diga a ele o quanto ele há de padecer por amor ao meu nome. Irmão, olha a proposta de Deus para Paulo. Você vai sofrer, camarada. Você vai passar pianinho. Vai ser perseguido, parafraseando. Vão te lançar de cima de telhado. Ei, falando em telhado, quando eles apedrejaram Paulo, entenda uma coisa. Quando eles apedrejaram Paulo, e Paulo quase morreu, alguns irmãos da igreja se ajuntaram e pagaram um médico para cuidar dele. Paulo estava quase morto. Pegaram um médico grego lá, pagaram a ele para cuidar de Paulo. E sabe quem era esse médico? Um que ele chamava de o médico amado, Lucas. Lucas era grego, a mentalidade grega, os pensamentos, a filosofia reinava na vida dele. Mas agora ele está cuidando de Paulo. Imagina o que era ficar 24 horas com aquele homem, com Paulo. Um homem que exala a presença, a presença do Eterno. Um homem que as suas palavras, quando eram ecoadas, a glória de Deus vinha. Lucas não aguentou, irmão. Lucas se rendeu a Jesus através da vida de Paulo, e depois ele acompanha Paulo nas suas caravanas ou nas suas viagens. Vi a grandeza do evangelho, e detalhe,
ficou tão impactado com a vida de Paulo, com a pregação de Paulo, que ele vai pesquisar sobre a vida desse tal Jesus. E aqui em Atos dos Apóstolos, é a segunda carta de Lucas, escrito a Teófilo, falando da verdade de Jesus Cristo de Nazaré. Essa palavra nos envolve, irmãos, nos dá vida. Essa palavra nos dá coragem, nos dá ânimo. Essa palavra nos dá vigor. Aí a proposta de Deus para Paulo é essa: você vai ser perseguido, camarada, vai ser apedrejado, vai ser lançado de cima de telhado, eles vão te procurar para te matar, você vai ter naufrágio, vai ser picado por víboras. E aí, como é que é? Está dentro? E ele: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmão, se é para ele, pode ser mais forte. Deixa eu te dizer uma coisa. Aí você vai entender quando ele fala à igreja de Filipenses, no capítulo 4, versículo 13: eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes ele vem dizendo assim: olha, eu fui instruído em todas essas coisas. Eu sei passar necessidade, sei ter abundância, eu sei passar dificuldade, sei também passar aflições, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Escute, escute, escute. Sabe por quê? Porque não eram as circunstâncias que mandavam na vida de Paulo, era aquele que está sentado no alto e sublime trono, que era o sustentador dele. Aleluia! Meu Deus, a hora está indo embora, Jesus. Escute, eu quero te encorajar aqui nessa noite. Eu saí de Citrolândia para vir aqui para te dizer isso. Não deixe as circunstâncias adversas mandar na sua vida. Não deixe o que está do lado de fora mandar aqui no que está do lado de dentro. Porque dentro de nós existe algo que pode mudar a humanidade. O Espírito de Deus está aqui. Ele habita em nós. Ele é a nossa força, é o nosso vigor. É Ele que nos direciona. Entenda bem. Quando portas se abrirem, não saia desesperado para entrar nelas. Não, espere a voz do Senhor para ver se realmente procede dele. Quando portas fecharem, não fique maluco da cabeça chorando. Não, espere. Confia nele. Ele sabe de todas as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e no mais ele fará. Tem hora que as portas vão fechar, irmãos, e eu termino aqui. Perdi o emprego. Sabe o que Deus está te dando a oportunidade? De ser sustentado por Ele, experimentar o favor dEle. Mas eu não quero isso na minha vida, irmão. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E isso não é boa, perfeita e agradável para Ele, é para nós. Então entenda uma coisa: se a sua vida está nas mãos do Senhor, tudo o que acontece, existe um propósito eterno para que o nome dele seja exaltado, glorificado e pessoas sejam salvas através da sua vida. É de fato que no começo a gente fica meio assim, a gente fica meio tenso, né? Mas o segredo é confiar. Confia. Tem momentos na vida que parece que o mar não vai se abrir. A gente olha para a mão, até vê um cajado, mas a gente toca na água, o mar não abre. É ou não é? Mas não se preocupe não. Se o mar não se abrir, Ele te faz andar por cima das águas. Ele é Deus. Seja corajoso, seja corajosa. E quando as coisas estiverem totalmente adversas, quando o mar estiver revolto, você olhar para um lado, olhar para o outro e dizer: vamos morrer. Não se preocupe não. Hora ou menos hora ele aparece andando por cima das águas. E aí a diferença vai ser: vai ter coragem de descer do barco em plena tempestade?
Quem desce do barco em plena tempestade experimenta coisas mirabolosas da parte do Senhor. Se tiver coragem, vem. Lembra do episódio de Pedro? E eu termino agora. Meu Deus, o horário está indo embora mesmo. Os discípulos em pleno mar, o mar revolto. Todo mundo desesperado lá dentro. Vão morrer, vão morrer, vão morrer. Aí vem Jesus andando por cima das águas. Aí daqui a pouco alguém grita: é um fantasma. Jesus fala: não, sou eu. Sou eu. Aí Pedro fala: mas se é o Senhor, então faz eu ir ter contigo por sobre as águas. Irmãos, isso é ousadia. Isso é ousadia. Vai ter momentos que Deus vai nos colocar em situações que nós vamos ter que usar de ousadia. E Deus gosta de pessoas ousadas. Pessoas que não olham para o físico, para que não olham para literalmente a matéria, mas saibam que Ele é Senhor soberano sobre tudo isso. Pedro diz assim: ei, se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E sabe qual é a palavra de Jesus para ele? Então vem. Irmão, imagina como estava naquele barco lá naquele momento, todo mundo desesperado. Você acha mesmo que alguém não disse: Pedro, não vai não? Pedro, você é doido, cara, não vai não? Você acha mesmo que alguém não disse isso para ele? Ou você acha que todo mundo ficou: vai lá, Pedro, vai lá, vai lá, vai lá, mostra que você é o cara, vai lá? Todo mundo desesperado, irmãos. No meio do desespero sempre tem que ter um centrado em Cristo Jesus para mostrar que Deus é Deus. Aí Pedro sai do barco e quando ele pisa sobre as águas do mar, o que era líquido se torna sólido. E sabe o que me chama a atenção nisso? Que ele vai ao encontro do mestre. Ele vai até Jesus. E quando chega lá, se você ler o texto bem direitinho, a Bíblia vai falar que ele começa a afundar, mas a culpa não foi dele. A culpa foi do vento, que desviou a sua atenção. O vento soprou e ele prestou atenção no vento e começou a afundar. Mas quando ele começa a afundar, ele vai proclamar uma frase dizendo: mestre, socorre-me. E logo Jesus o socorre. Eles voltam para dentro do barco. Sabendo de nós como somos, alguém diz para ele assim: estou cogitando. Pedro, deu ruim, né? Sabia, não era para você ter ido, mas você foi teimoso. Ele falou para não ir, mas foi. Eu imagino isso, irmãos. Isso é mente de pregador. Alguém dentro daquele barco falou: eu sabia que ia dar nisso. Não é assim também no nosso meio? Quando a gente vai fazer algo extraordinário, algo que está literalmente longe da normalidade, que a gente vai expor a nossa fé de uma forma tremenda, alguém não diz assim: sabia que não ia ser assim, sabia que não ia dar certo. Sempre tem esse, sim ou não? E eu imagino eles falando isso com Pedro. Mas se eu fosse Pedro, naquele exato momento ali, alguém falando isso para mim, sabe o que eu diria para eles? Beleza, afundei. Mas eu quero dizer uma coisa para todos vocês aqui também que estão me julgando. Só 2 pessoas conseguiram andar sobre as águas. Uma foi ele, a outra foi eu. Você está entendendo isso? Deus vai te chamar para fazer coisas extraordinárias. Então entenda, simplesmente foque no mestre e vá. Não olhe as vozes contrárias, não olhe a dificuldade, simplesmente vá. E não olhe para o lado, não olhe para trás. Simplesmente vá. Eu não sei por que o Senhor está me incomodando com isso. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Lembra-te de onde caístes e volte. Nós estamos vivendo um tempo onde a gente arruma muitas desculpas, irmãos.
Você que está nos assistindo em casa, entenda isso. O pastor não vai na minha casa, o pastor não vai atrás de mim. Ninguém está nem comigo. Eu não volto mais. A ovelha, quando ela sai do aprisco e ela vai embora, ela corre. Quando o pastor vai atrás, ele a pega atrás, ele quebra as suas pernas para que ela não fuja de novo. Agora o filho, quando ele vai embora, ele gasta absolutamente tudo aquilo que Deus o deu como herança. Ele tem que se arrepender e voltar para casa. Quando ele voltar, ele vai encontrar o pai no portão esperando com os braços abertos. Não importa o que você fez lá fora, não importa o que aconteceu, volte. O pai te espera com os braços abertos. Tem um anel para colocar em seu dedo e sandálias novas para pôr em suas pés. E mais, eu quero te dizer, tem uma festa te esperando pelo seu regresso. Então volte. Eu não conheço um outro amor assim. Essa graça que está sobre nós, está sobre a humanidade. Eu não conheço outra. Que amor é esse que Deus, Ele envia Jesus, e Jesus, Ele vem dar a sua vida por nós. Ele quer você novamente. O seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar é na presença dEle, é diante dEle, com os joelhos dobrados, com a boca no pó, exaltando, bendizendo e glorificando o nome dEle. Aqui nessa noite tem alguém que se afastou da presença do Senhor? Tem alguém aqui nessa noite? Se tiver, deixa eu te dar um recado aqui, não precisa ficar com vergonha. Volta para o seu pai. Ele está te chamando. Se alguém que está nos assistindo através da internet estiver nessa condição de afastado dos caminhos do Senhor, volte, porque Ele está te chamando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está voltando. Ele vem para buscar a sua noiva, o seu povo, os seus filhos. Ele vem para nos buscar.